Segredos obscuros que você nunca sabe sobre a vida da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth passou a maior parte de sua vida no trono e representou a família real britânica. Em 1952, ela tinha apenas 25 anos, e era uma jovem mãe e esposa, cujo pai, o rei George VI, morreu e ela foi indicada ao trono. Ao longo de sua vida como monarca, a rainha testemunhou guerras, assassinatos, sofrimento e assim por diante. Embora seja conhecida por sua natureza estrita e real, ela não escapou completamente do escândalo. Aqui estão alguns segredos incríveis sobre a vida da Rainha Elizabeth que você não conhecia. Estrada chocante. A Rainha Elizabeth II nunca deveria ser uma rainha. Na verdade, ela deveria viver sua vida longe dos olhos do público. No entanto, quando seu tio Eduardo VIII abdicou e foi sucedido por seu pai, o rei George VI, tudo mudou drasticamente. Quando a Rainha Elizabeth tinha 10 anos, sua trajetória de vida mudou drasticamente. Terrível tragédia, revelação devastadora. A Rainha Elizabeth nunca pensou que subiria ao trono tão jovem. Na verdade, ela nem percebeu a saúde do pai. Infelizmente, quase todos sabiam de sua morte muito antes dela morrer. O rei George VI morreu dormindo em 5 de fevereiro de 1952. No entanto, a Rainha Elizabeth e seu marido, o príncipe Philip, embarcaram em uma viagem real a pedido de seu pai. Eles moravam em um hotel remoto nas copas das árvores no Parque Nacional de Aberdare, no norte do Quênia, e a notícia foi divulgada. De acordo com a Time, ela comeu bacon e ovos no café da manhã e jogou bananas para os babuínos no andar de baixo. Até o início da tarde, um repórter de um jornal local ligou para dizer a Philip que o rei George havia falecido. Lance os dados, rainha do jogo. Como todos sabemos, a rainha gosta de seus cavalos, mas apostamos que você não sabia que ela tem como hobby o jogo. Ao longo dos anos, a Rainha Elizabeth II ganhou muito dinheiro com seus preciosos animais. O Radar Online relata que, nas últimas 3 décadas, a British Horse Racing Authority mostrou que a rainha ganhou US$ 8,8 milhões com seus cavalos puro-sangue. Não sabíamos que a rainha iria jogar. O monarca, não a mãe desligada. Quando seus outros 3 filhos, a princesa Anne, o príncipe Edward e o príncipe Andrew falaram com entusiasmo sobre sua mãe e seu cuidado por eles quando criança, o príncipe Charles contou outra história. O mais velho dos 4, o futuro rei da Inglaterra, disse em uma biografia escrita por Jonathan Dimbleby em 1994. É inevitável que a creche o tenha ensinado a jogar e testemunhado seu primeiro passo, punindo-o e recompensando-o. Sem tachos e panelas. Monarca barato. Embora a Rainha Elizabeth valha milhões de dólares e seja considerada muito justa, especialmente para sua equipe, ela ainda tem uma sequência de vitórias barata. Na verdade, são os chefes reais que suportam o impacto. O Radar Online informou que a rainha se recusou a destinar qualquer dinheiro para suprimentos de cozinha. Infelizmente, os chefes foram forçados a usar potes e frigideiras que ainda carregam a marca da Rainha Vitória em 1800. Vivendo no escuro. A frugalidade da rainha muitas vezes significa que ela e sua equipe vivem no escuro. Uma ex-assistente real disse ao Radar Online, às vezes, ela andava de sala em sala para desligar as luzes. Grandes palácios geralmente têm apenas uma luz. Para todos os lustres do palácio, exceto em ocasiões especiais, você nunca verá qualquer um deles acende. Pelo menos a rainha se preocupa com o meio ambiente. Compre amor. Conta-se que a rainha foi chamada para servir ao país por causa do crescimento de seu filho, o que a fez se sentir muito culpada. Portanto, mesmo que seu próprio orçamento seja muito apertado, ela tolerará seus filhos por causa da culpa. Um ex-clérigo explicou ao The Telegraph. Em seus próprios assuntos financeiros, ela é rígida, mas tem sido muito extravagante com seus filhos, ela os condescendeu terrivelmente. Ela permitiu que Andrew e Sarah construíssem aquela casa em Ascot, quando havia casas perfeitamente boas disponíveis em outros lugares. Pelo que pude ver, eles não poderiam se importar menos com o orçamento, mas a rainha não os criticou, ela acabou de pagar, e isso foi muito errado. Nesse caso, ela é culpada de espadas. Entre primos. Seu marido, seu primo. Uma vez que a realeza é conhecida por casamentos mistos, provavelmente não é chocante para a maioria que a Rainha Elizabeth e o príncipe Philip, duque de Edimburgo, sejam primos em 3º grau. De acordo com a Time, eles se conheceram quando a rainha tinha 13 anos e o príncipe 18. A jovem Elizabeth ficou totalmente encantada com o marido desde a primeira vez que se conheceram. Alguns terríveis laços com o nazismo.
a família amante do nazismo da rainha. Já é ruim o suficiente que o rei Eduardo VIII abdicou da coroa, mas a rainha Elizabeth II ficou arrasada ao descobrir que ele e sua esposa Wallis Simpson também eram simpatizantes do nazismo. Simpson teve um caso de amor com um nazista antes de conhecer Eduardo, e o ex-rei tinha muito orgulho de sua herança alemã. Como resultado, o casal chegou a visitar Hitler em outubro de 1937. Aparentemente, Hitler queria desesperadamente Edward de volta ao trono para que ele pudesse agir como seu fantoche, curvando-se à sua vontade. Uma guerra de vontades. Quando a rainha Elizabeth foi oficialmente coroada em 1953, o duque não recebeu uma mudança de título. Na verdade, ele não se tornou um príncipe até 1957, mas na coroação da rainha, ele se dedicou a ela. De acordo com a BBC, ele disse: "Eu, Philip, Duque de Edimburgo, me torno seu suzerano de vida e integridade e de adoração terrena, e fé e verdade vos darei, para viver e morrer, contra todo tipo de gente. Então me ajude Deus." Os anos que se seguiram à coroação de sua esposa não foram fáceis para o príncipe Philip, que cresceu em uma época em que os homens tinham a palavra final. Aparentemente, ele se sentia castrado e inquieto. A segunda temporada de The Crown do Netflix retrata a tensão no casamento real. O príncipe recebeu um novo título de sua esposa em 1957 na esperança de que isso aliviasse a crescente tensão em seu casamento. Uma linhagem quebrada, nem mesmo real. A corrente real adequada foi quebrada bem antes que o tio da rainha Elizabeth decidisse arriscar tudo por amor. Em 2012, 500 anos após a morte de Ricardo III, seus restos mortais foram descobertos. Depois que o teste de DNA foi feito, os cientistas descobriram que não podiam ligar os restos mortais a nenhum parente paterno. Isso significa que em algum momento ao longo da linha, alguém teve um caso e um herdeiro ilegítimo foi colocado no poder. Se você pensar bem, isso significa que a rainha Elizabeth II não tem regras de negócios. Rumores de infidelidade. Um príncipe infiel. Há rumores de que, ao longo dos anos, o príncipe Philip não foi exatamente fiel à rainha. Tem havido muitos boatos sobre os vários relacionamentos do Duque de Edimburgo com outras mulheres. Houve uma reportagem no The Baltimore Sun que afirmava que o príncipe estava romanticamente envolvido com uma mulher não identificada que ele encontrava regularmente no apartamento de West End de um fotógrafo da sociedade. Nunca houve qualquer evidência de sua infidelidade, mas até mesmo a coroa concorda com isso, ignorando o que é ruim, virando a outra bochecha. Os anos 90 foram uma época difícil para a realeza. A princesa Anne se divorciou de seu marido depois que ele teve um filho fora de seu casamento. O príncipe Andrew se divorciou da duquesa Sarah Ferguson depois que ela foi fotografada tendo os dedos dos pés chupados por um magnata americano dos negócios e, claro, o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana desmoronou. O futuro rei há muito mantinha um caso com sua agora esposa, Camilla Parker Bowles, e todos sabiam, inclusive a rainha. Alguns culparam a rainha Elizabeth por não ter impedido isso. Uma fonte real disse ao The Telegraph: "Falava muito que a rainha nada fez sobre o fato de seu filho estar dormindo com uma mulher casada, quando ela era a única pessoa no mundo que, eu sabia por experiência própria, poderia ter feito algo sobre isto." Uma matriarca relutante, nunca colocando o pé no chão. Embora a rainha fosse mais do que capaz de lidar com os negócios da coroa, incluindo seus muitos primeiros ministros rebeldes, ela achava ser o chefe de sua família muito mais difícil, o que irritava a equipe real. Um ex-secretário de imprensa do palácio revelou ao The Telegraph: "Ela sempre foi terrivelmente acanhada em questões familiares. Ela não gosta de filas e de forma alguma é feminista, então ficou mais do que feliz em deixar tudo para o marido ou para nós. Você colocaria um problema de família para a rainha, e ela diria: você perguntou a Philip, Charles, Andrew, quem quer que seja, e você teve vontade de dizer: não senhora, é com você. Mas ela sempre quis que outra pessoa fizesse isso, porque sabia que haveria uma reação violenta. Coube aos cortesãos assumir a responsabilidade." Um futuro intrigante. O último monarca. Visto que grande parte do foco da rainha em sua vida é garantir que o país funcione bem, ela não se preparou, nem a sua família, nem a seu país para uma transição tranquila depois de deixar o cargo. De acordo com uma das ajudas do príncipe Charles, essa foi uma de suas falhas mais significativas. Eles revelaram ao Telegraph: de certa forma, a rainha se comportou como se ela fosse a única pessoa importante. Ela não planejou muito bem o futuro, ela quase parece se ver como a última soberana. Tudo tem a ver com o que era bom para ela, não o que era bom para a monarquia a longo prazo.